comigo e eu vou tentar responder na medida do possível. Vocês podem novamente, só para enfatizar, postar as perguntas de vocês no chat. Vocês a partir do nosso escritório aqui em Austin, no Texas. E aqui é o headquarter da Indsoft, né, o escritório principal, e é da onde eu gerencio toda a equipe de desenvolvimento. Também gostaria de, em nome da equipe de desenvolvimento, agradecer a todos vocês por utilizarem o produto Indsoft Web Studio. A nossa equipe é uma equipe que é muito comprometida, nós temos vários desenvolvedores também que trabalham no Brasil, e nós estamos muito comprometidos em trazer para vocês o melhor produto possível, né? Nós trabalhamos muito para isso e eu agradeço vocês por escolherem o produto Indsoft Web Studio e ficarem conosco durante todos esses anos. A Indsoft vem crescendo de uma forma exponencial nos últimos anos, especialmente nos últimos 5 anos a empresa cresceu muito. E eu vou estar conversando com vocês sobre isso e eu espero que nessa apresentação vocês consigam compreender o porquê desse crescimento, né? Então, sobre os benefícios da tecnologia que eu estarei apresentando hoje. Então, eu gostaria primeiramente de falar sobre o que significa viver no mundo móvel, né? Com todos esses dispositivos e esses novos paradigmas que hoje estão presentes no nosso cotidiano. Primeiramente, você precisa falar uma diferente forma de operação. Então, as aplicações que são desenvolvidas para os PCs convencionais, elas não funcionam bem em dispositivos móveis, como os tablets e os celulares. Se você cria soluções para esses dispositivos móveis, e tenta aplicar a mesma solução que você está desenvolvendo para o PC, a experiência do usuário normalmente não é boa. Então, por isso, você precisa fazer um desenvolvimento que seja adequado e que se enquadre dentro do que o usuário espera quando ele está utilizando o dispositivo móvel dele. O segundo item dentro desse pilar de desenvolvimento é plataforma independente. Então, quando você está desenvolvendo uma aplicação para PC, você tem um mercado basicamente dominado pela plataforma Windows. E quando você trabalha com dispositivos móveis, aí você tem uma extensão muito maior, né? Você tem o Android e o iOS, pelo menos, que tem que ser cobertos. E aí você pode falar de uma série de outros dispositivos, como o BlackBerry, dispositivos rodando Linux e etc. Então, os dispositivos móveis são muito mais complexos por causa disso. E o último tópico, que também é muito importante, é o custo-benefício. Porque quando você tenta desenvolver uma solução para abranger todas essas plataformas, cobrir as diferentes formas de operação, isso pode custar muito caro. Então, uma solução de software que vocês venham a utilizar ou aplicar na empresa de vocês, independente de ser escada, ser o seu controle de vendas ou um controle de estoque, hoje ela precisa se adequar a esse novo requisito e ela precisa fazer isso num custo baixo. Então, essa é a ideia do Indsoft Web Studio, trazer para vocês todas essas funcionalidades, mas sem muito trabalho de desenvolvimento, vocês consigam fazer com que a aplicação de vocês funcione, sem que seja necessário um grande trabalho por trás disso e o custo do próprio produto também. Então, como que a Indsoft resolve esse problema com todos esses dispositivos, né? Então, primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a arquitetura geral do produto e como que algumas soluções são implementadas, tá? E aí, em seguida, eu vou partir para essa parte de tecnologia e focar na solução em HTML5 que eu quero apresentar para vocês. Então, primeiramente, o Indsoft Web Studio, o conceito do Indsoft Web Studio é você ter uma única plataforma de desenvolvimento que você possa utilizar para colocar a sua aplicação nos diferentes níveis. Então, nesse slide que eu estou mostrando para vocês, você pode ver que você pode desenvolver a sua aplicação e rodar ali no Indsoft Web Studio Server, que está logo ali no fundo do slide, como você também pode ir para o topo e colocar a sua aplicação para rodar na nuvem.
Então, o Windows Software Web Studio permite que você faça isso. Nós temos várias aplicações que utilizam isso, especialmente aqui nos Estados Unidos. Nós somos muito próximos de Houston e eles têm várias aplicações que rodam em cloud para a indústria petrolífera, para coleta de dados, esse tipo de coisa, rodando com o Windows Software Web Studio. E esse mesmo ambiente que você pode utilizar para fazer essas aplicações, você pode utilizar para fazer a sua IHM pequena, ou você pode utilizar para programar devices embedded, que estão rodando o Windows CE, por exemplo, e colocar a sua aplicação para rodar lá, quanto você pode desenvolver o seu control room com o Windows Software Web Studio. Agora, um conceito importante que existe nessa arquitetura é justamente essa separação da parte de visualização da parte de runtime. Então, você pode ter vários runtimes rodando nas diferentes plataformas e a visualização completamente desacoplada deles e rodando remotamente em computadores remotos. A nossa solução WebTeam Client foi a primeira no mercado a oferecer uma solução completa, de forma que através do browser você consiga acessar sua aplicação. É uma solução que roda Internet Explorer na plataforma Windows, incluindo o Windows CE, mas é uma solução muito utilizada com um ótimo custo-benefício. A segunda solução que nós oferecemos é o Secure Viewer. Então nós temos inúmeros clientes no Brasil hoje, inclusive na indústria de açúcar e álcool, que utilizam o Secure Viewer, por exemplo, como uma solução para visualização com várias estações conectadas ao mesmo tempo. E é uma solução que escala muito bem. Então você, às vezes com um dispositivo pequeno, que não tem muita capacidade de processamento, em HM que está conectado ali à máquina, você consegue ter 30 estações visualizando ao mesmo tempo, tá certo? E por fim, o grande diferencial do Windows Software, o que nós estamos trazendo de inovação tecnológica, agora com o Service Pack 2, que já está disponível para download no nosso website, e vocês vão verificar a evolução isso no decorrer dos anos, é o Studio Mobile Access. Então essa é a nossa tecnologia que foi feita do zero. Nós começamos a desenvolver essa tecnologia há 2 anos atrás. É uma tecnologia que dentro do Service Pack do Windows Software 7.1 já estava disponível, o usuário já consegue fazer toda essa parte de acesso com dispositivos móveis. E agora com o Service Pack 2, nós estamos introduzindo a funcionalidade de criar as telas dentro do Windows Software e mostrar essas telas nos dispositivos móveis também, e interagir com essas telas dentro desses dispositivos. Então, a minha apresentação hoje, ela vai ter um foco no Mobile Access. E o HTML5 é a tecnologia que está por trás desse desenvolvimento. Então, eu vou conversar um pouco sobre essa tecnologia e depois eu vou apresentar para vocês. Então, vamos lá. HTML5. Primeiro, falar um pouquinho sobre a história dos browsers, né? Porque isso é importante, porque o HTML é realmente um markup language que você utiliza para os browsers mesmo. Então, em 1993, o Mosaic foi o primeiro browser multiplataforma capaz de mostrar imagens estáticas e texto. Então, foi um grande lançamento, né? E logo em seguida, foi lançado o Netscape. Em 96, o Netscape tinha 80% do mercado do browsers e foi o primeiro a introduzir JavaScript e SSL. Então, o JavaScript você já podia aí fazer alguma interação, alguma programação dentro do browser, e o SSL é o que permite que possa ser utilizado bancos e etc. dentro do web browser, tá certo? Oferece toda a infraestrutura de segurança, que inclusive também é suportada pelo Windows Software Web Studio. Em 1995, a Microsoft introduz o Internet Explorer dentro do sistema operacional. Isso daí acabou mudando o mercado e em 2002 a Microsoft já tinha 95% do mercado de browsers. Daí até o fato do Windows Software Web Studio ter a sua solução voltada para o Windows com o Internet Explorer. Em 2003 e 2004, o Safari e o Firefox surgem. E o Internet Explorer continua dominando o mercado, mas agora ele tem uma concorrência forte. E o Firefox hoje tem por volta de 19% do mercado de browsers. Em 2008 foi lançado o Chrome, né?
E aí, em 2011, o Chrome tinha acima de 17% do mercado. E esses números, eles dependem muito da fonte que você olha, porque existem diferentes métricas. Então, quando você olha nessa fonte que é o Static Counter coloca o Chrome como o browser mais utilizado para desktop hoje. Quando você olha o Net Market Share, aí não é mais o Chrome, né? Aí você tem o Internet Explorer como líder de mercado. E o Chrome só aparece em terceiro ali com 17%. Eu vou falar um pouco da importância disso, tá? Mas antes disso, eu queria também falar sobre o que aconteceu com os devices móveis, os dispositivos móveis. Então, em 2007, o iPhone modifica o mercado e o desktop já não é mais a única forma de acessar a internet. Então, de acordo com o IDC, até 2015, os acessos à internet passarão a ser feitos mais por dispositivos móveis do que por desktop. Em 2008, logo em seguida, a Google lança o Android. Em 2010, a Apple lança o iPad, então é uma nova forma novamente de interação. E logo em seguida, no mesmo ano, a Google ou a Samsung já lança tablets com Android justamente para oferecer a concorrência. Em 2012, a Microsoft também abraça esse mercado, né? Então ela deixa de lado algumas tecnologias que hoje já são legadas, como Silverlight e WPF, e abraça o mercado com aplicações nativas para jogos, etc., e com uma forma nova de desenvolver aplicações que é JavaScript e HTML5. Então, a própria Microsoft acaba deixando de lado algumas das suas próprias tecnologias para abraçar esse mercado, justamente dada a importância do mercado e o crescimento dele. Então, aqui, nesse gráfico, você pode visualizar as vendas de PC e compará-las com as vendas de tablet, né? Então, você vê que as vendas de PC ficaram basicamente estáticas nos últimos anos, enquanto as vendas de tablet vêm crescendo gradativamente. E aí, quando você compara isso com os smartphones, aí esse gap, essa diferença, é ainda muito maior. Então, qual que é a ideia do HTML5? A ideia do HTML5, bem, primeiro, por que eu contei todo esse histórico? Simplesmente pelo fato de que hoje não existe um browser dominante e não existe mais uma plataforma dominante também. Então, qualquer solução que você tenha de software, ela tem que tentar abranger qualquer plataforma. Windows, Android e iOS são as plataformas dominantes no mercado hoje. Opa. Além disso, ela tem que abranger qualquer browser, porque da mesma forma não existe um browser dominante mais. E por fim, ela tem que rodar nos diferentes dispositivos. Então, o HTML5 proporciona uma tecnologia que permite que você crie esse tipo de solução. E a solução da Indusoft com o HTML5 é o Studio Mobile Access. Então, o Studio Mobile Access abraça esse conceito, oferecendo uma solução que pode abranger todo esse mercado. Então, o que é HTML5? As pessoas falam de HTML5 de uma forma generalizada, mas normalmente o HTML, quando elas falam de HTML5, elas estão se referindo a 3 tecnologias em específico. Uma delas é o CSS3. O CSS3 ele permite com que você faça no browser gradientes, animações e transformações. Então permite que você dê vida ao browser. Esse tipo de coisa são coisas muito comuns em aplicação escada. Aí tem o HTML5 em si, que oferece o Tag SVG, que faz parte do novo standard, o Canvas e Sockets. E o centro disso é o JavaScript. Eu não vou entrar no detalhe técnico de cada um desses itens, e se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o HTML5 e o CSS3 em si, eles são muito mais do que isso também. Porém, quando você fala em solução escada, essas são as funcionalidades que nós achamos mais importantes
E essas são também as funcionalidades que nós utilizamos dentro da nossa solução. Esse slide também é muito importante porque ele mostra a implementação do padrão HTML5 dentro dos diferentes browsers para as diferentes plataformas. Então você vai ver que todos os fabricantes de browsers, eles estão abraçando o padrão HTML5 e eles têm implementado o padrão HTML5 dentro do browser deles, quase na sua totalidade. Por que isso é importante? Isso é importante porque mostra o quão sólido o HTML5 é. O HTML5 ele vem matando o Flash, ele já basicamente eliminou o Silverlight e o WPF como soluções, e esse slide mostra que o HTML5 ele realmente veio para ficar. Simplesmente porque todas as plataformas estão implementando ele. E, na verdade, concorrendo para ver quem implementa a solução melhor, com uma performance melhor. Até para melhorar a experiência que o usuário vai ter quando acessando as aplicações deles. Todas as soluções da Google, como o Google Maps, o Google Docs, e até as soluções mais recentes implementadas até pela própria Microsoft, hoje são feitas em HTML5. Tudo que você tem acesso via cloud para poder fazer esse tipo de interação e que funciona nos diferentes dispositivos é desenvolvido em HTML5, justamente dado o poder da tecnologia. Agora, para utilizar o seu SCADA e interagir com uma solução SCADA, o que você realmente precisa saber de HTML5? Então, a nossa ideia na Indusoft é que você precisa saber simplesmente sobre o produto Indusoft Web Studio. Nós queremos tratar essa tecnologia para você. Você não tem que se preocupar com isso. Se você sabe como criar a sua aplicação e desenvolver utilizando o Indusoft Web Studio, nós somos responsáveis por tratar a evolução tecnológica. Nós somos responsáveis por ficar no topo da evolução tecnológica. E vocês vão ver com essa demonstração que eu vou fazer para vocês, que realmente a Indusoft está à frente de todas as empresas de SCADA no mercado, justamente por oferecer essa solução já no nosso Service Pack 2, do 7.1. Então, brevemente, eu vou falar sobre a instalação, ou como que vocês fariam, ou como a instalação dentro do sistema de vocês. Primeira coisa, o Indusoft Web Studio, para a solução móvel, ela roda em cima do Internet Information Services. Então você precisa ter o Internet Information Services instalado no seu computador. E esse é o primeiro passo. Então eu criei alguns slides aqui, até peço desculpa por esses slides estarem em inglês, porque eu só tinha o Windows em inglês no meu computador quando eu fiz. Mas eu acredito que seguindo esses passos seria muito parecido para fazer em português também. Se vocês tiverem dúvidas, o nosso suporte técnico gratuito aí no Brasil, vocês podem ligar e eles os ajudarão a instalar também. Mas basicamente você precisa entrar no Programs and Features, clicar no botão para Turn Windows Features On or Off, e aí vocês terão acesso a essa tela de configuração. E basicamente, o que vocês precisam habilitar é o seguinte, é o Internet Information Services. Quando vocês habilitarem isso, os outros checkboxes já estarão habilitados também. O único que vocês precisam clicar é para habilitar o ASP.NET 3.5, e quando vocês checarem esse checkbox, esses outros dois aqui já serão automaticamente habilitados. Então, somente esses checkboxes habilitam o Internet Information Services. Não existe nenhum script, nada de codificação, é realmente muito simples. Ok? O segundo passo é instalar o Studio Mobile Access. Se você já tem o Internet Information Services habilitado, quando você instala o Indusoft Web Studio, o Indusoft Web Studio vai automaticamente instalar o Mobile Access Runtime para você. Então não tem nada que você precisa fazer. Se você já tiver o Indusoft Web Studio instalado e você instalar o Internet Information Services depois,
você pode então ir na pasta bin do Windows Software Web Studio e rodar esse executável Mobile Access Setup. Então ele também vai fazer essa parte de instalação. E aí acabou. Você já tem instalado e é justamente nesse passo, né, que eu começo a minha apresentação sobre como habilitar essa solução dentro do Windows Software Web Studio. Então, se vocês me permitem um minuto, eu vou trocar o monitor que eu estou compartilhando agora para compartilhar o monitor onde eu vou fazer a demonstração da funcionalidade. Só um minutinho. E agora eu vou compartilhar o meu monitor onde eu estou rodando o Windows Software Web Studio. Tá. Então, agora esse é o Windows Software Web Studio, ambiente de desenvolvimento. Então eu vou começar criando uma aplicaçãozinha nova, tá? Então eu vou chamar essa aplicação de Mobile Access. Para testes, vou clicar OK, criar um projeto em branco. Até aí, nada de novo. Então vou aqui acessar essa parte global. E o que eu vou fazer para a parte de simulação vai ser basicamente criar dois tags muito simples. Um tag chamado rodar, que eu vou utilizar para fazer uma simulação, habilitar ou desabilitar a minha simulação, um tag booleano. E vou criar um outro tag chamado nível. E esse tag chamado nível eu vou criar do tipo real. Então, basicamente, um nível para um tanque e um booleano onde eu possa fazer um scriptzinho de simulação. Salvar o tags database. E aí eu venho aqui na parte de script e eu vou criar o meu script de simulação. Vou fazer uma coisa muito simples. Se rodar, então, nível igual a nível mais 0.5. Caso contrário, eu vou colocar nível menos 0.5 em diff. Ops, sempre esqueço o ifzinho aqui. E aí agora eu também vou colocar alguns limites. Se o meu nível for maior do que 100, então nível igual a 100. E da mesma forma, se o meu nível for menor do que 0, vou colocar o nível para 0. Isso é uma funcionalidade legal do VBScript que pouca gente sabe, é esse if que você pode fazer numa linha só, né? Então vou salvar minha planilha número 1. E agora eu tenho um scriptzinho de simulação. Então vou vir aqui na parte de telas e vou criar uma tela nova. Vou trocar aqui um pouco a resolução para ficar mais fácil de visualizar. De 800, vou colocar uma tela de 800 por 600. Embora vocês vão ver que eu posso modificar isso no runtime. Vou entrar na biblioteca de símbolos do Windows e vou inserir um tanque. Então esse tanque eu vou configurar com o meu tag nível. Vou voltar à biblioteca de símbolos. Vou pegar uma chave. Eu posso escolher aqui qualquer uma dessas chaves. Eu vou acabar pegando essa chave aqui. E eu vou colocar no meu tag rodar. Vou salvar. Então eu criei a minha tela. Clico com o botão direito. Definir como tela inicial. E vou executar. Então, vamos ver se isso aqui funcionando. É muito simples, eu até acredito que a maioria de vocês já esteja familiarizado com isso. Então, conforme eu ativo a minha chave, eu tenho o meu nível sendo alterado. Até aí nenhuma novidade. Então agora o que eu vou fazer é o seguinte. Como que eu faço que essa aplicação muito simples possa ter acesso a um telefone celular ou um dispositivo móvel? O Windows Software Studio, já na versão 7.1, já tinha essa funcionalidade
para dispositivos móveis. E eu vou mostrar para vocês facilmente como isso pode ser configurado. Então eu acabei de clicar nessa parte aqui de acesso móvel e ele me dá acesso a essa tela de configuração. Então o que eu vou fazer aqui nessa parte de variáveis de processo, na coluna tag name eu vou colocar o meu tag rodar, vou permitir que o usuário escreva nesse tag e vou configurar para que ele utilize o widget chave. Aqui ainda no tag name eu vou colocar o meu tag de nível. Esse tag o usuário não pode escrever e eu vou utilizar um gauge circular. Vou salvar essa configuração e, basicamente, é só isso que eu preciso fazer. Eu já dei para o usuário uma forma de acessar a aplicação dele através da interface Mobile Access. Então eu posso abrir aqui, por exemplo, o Chrome. Basicamente eu tenho que digitar essa URL com o IP da máquina /MA. De novo, não tem que fazer nenhuma configuração adicional. Colocar o usuário que tem acesso ao sistema e acessar. Então, essa interface o Windows Soft cria para você. Quando você clica aqui dentro do Process Value, você já vai ter acesso à parte do Mobile Access. E da mesma forma, você pode acessar com o Internet Explorer ou com o Safari. Era muito legal conseguir acessar. Uma outra opção que eu tenho para demonstrar para vocês aqui hoje, eu consegui, através aqui de um iPod que eu tenho, fazer um VNC nele. Então eu consigo fazer esse acesso e mostrar a tela do iPod. Poderia ser um iPhone, poderia ser um device rodando Android ou Windows Phone. Então também eu vou acessar a partir desse dispositivo. E aí, como vocês podem ver, eu tenho acesso. Agora, uma coisa interessante é que eu posso monitorar aqui a tela do Windows Soft ao mesmo tempo que eu monitoro alguns desses browsers. E aí eu vou clicar aqui no rodar, ele abre para escrita, eu consigo clicar para fazer a modificação do valor e alterar o valor da minha chave. Então, de todos os diferentes browsers, até de um diferente dispositivo, vocês conseguem acessar e fazer essa modificação. E foi muito simples. A única coisa que eu tive que fazer foi listar os tags naquela tabela. E automaticamente você consegue ter acesso desses diferentes dispositivos. Agora, para fazer isso ficar um pouco mais interessante, eu vou vir aqui dentro da nossa parte de tags database e eu vou criar um tag chamado SP inferior e vou criar um outro tag chamado SP superior. Ambos do tipo real também. Aqui dentro do meu script de simulação, eu vou mudar para, em vez de utilizar esse maior que 100, usar o nosso SP superior, setpoint superior. Então, se o valor for maior do que o setpoint superior, joga o valor setpoint superior para ele. E se for menor do que o setpoint inferior, eu jogo o setpoint inferior para ele. Então, só para conseguir dois valores adicionais ali, dentro da minha interface de tela, eu vou adicionar a caixa de texto, justamente para poder listar o meu setpoint inferior e o meu setpoint superior. Legal? Salvei aqui a minha tela e agora eu consigo fazer esse ajuste, né? Então eu vou colocar esse valor aqui para 10 e vou mudar esse valor aqui para 90. Então se eu ligar agora a minha chavinha, o valor vai subir até 90. Tá ok? Agora, o que eu vou fazer, aqui dentro do Mobile Access, eu vou adicionar essas duas variáveis também. O setpoint inferior, o setpoint superior. Só que agora eu quero permitir escrita neles, porque eu quero que eles tenham acesso.
através dos devices móveis e vou selecionar esses diferentes gauges e salvar. Deixa eu acessar aqui, vamos tentar pelo Chrome. Vou fazer o meu login novamente. E aí, clicando aqui no Process Values, eu tenho o setpoint. Então, o campo que ele é escrita e leitura, né, ele fica em azul. E essa interface, ela automaticamente se ajusta. Então, se você mudar o tamanho da área do browser, ele automaticamente se ajusta para você. Então, se você estiver olhando num tablet, num telefone, e você fizer a rotação, nós automaticamente vamos rotacionar a interface para você. Então, se eu clicar aqui no meu setpoint superior, eu consigo arrastar e fazer a modificação do valor. E aí eu posso clicar escrita, e aí eu modifiquei. E você pode ver que conforme eu modifiquei o meu setpoint superior, o meu nível aqui, ele foi atualizado, tá certo? E se eu voltar para o meu iPod aqui, e clicar em Process Value, eu vejo a mesma coisa. Você pode ver que os 4 valores estão ajustados ali de forma que eles se encaixem no dispositivo. E se eu rotacionar o dispositivo, ele automaticamente se ajusta. E é extremamente fácil a navegação. Então eu estou arrastando com o dedo aqui no dispositivo e eu consigo fazer a navegação facilmente também. Tá? Então, agora eu tenho essa funcionalidade, tenho esses 4 limites e eles estão funcionando bem. Vamos agora para uma segunda funcionalidade que eu gostaria de mostrar, que é a funcionalidade de alarmes. Então eu vou dar um right click aqui na parte de alarmes, inserir uma planilha de alarme. Vou configurar um alarme de nível alto, se passar de 80. Vou configurar um alarme de nível baixo, se for menos que 20. E vou também configurar alguns alarmes para os meus setpoints. Então, o setpoint inferior, se ele for menor do que 10, vou colocar que o setpoint está muito baixo. Tá. E aqui na seleção, eu vou utilizar esses campos e mais tarde eu vou explicar para vocês. Mas para os alarmes de nível, eu vou colocar essa seleção N, e para os alarmes de setpoint, eu vou colocar aqui na seleção S. Vou salvar a planilha e agora eu tenho os meus alarmes propriamente configurados. Bem, se eu for aqui na interface do Windows Software Web Studio, eu vou subir um pouquinho esse setpoint aqui, vou colocar o valor dele para 91. E agora, dentro do meu browser, eu vou acessar essa parte de alarmes. Novamente, alterando os valores, e vocês vão ver que os alarmes serão carregados. Então, como você pode ver, através do dispositivo móvel, você também consegue acesso ao alarme. Agora o meu nível alto foi embora, então ele ficou em azul, porque o alarme não está mais ativo. Eu posso reconhecer esse alarme por aqui. E aí agora só ficam os meus alarmes ativos. E de novo, novamente, essa mesma funcionalidade você pode ter acesso com o seu telefone, ou celular, ou tablet. Então aqui eu tenho o mesmo alarme, eu posso rotacionar para facilitar. E eu posso clicar no meu botão para reconhecer todos por aqui. Clicar no botão de confirmação. E aí todos os alarmes são reconhecidos. E vocês podem ver que o Chrome também foi atualizado quando eu reconheci o alarme através do iPod. Então, muito fácil configurar o alarme, fazer o alarme funcionar. A próxima funcionalidade que eu gostaria de mostrar para vocês é essa funcionalidade de navegação.
Então, o que a Indusoft tentou fazer foi criar uma interface de navegação que seja ideal para dispositivos móveis, de forma que vocês não tenham que se preocupar em criar essa interface vocês mesmos. Então, a única coisa que você faz é criar a navegação. Então, eu tenho aqui essa área main, que é a minha área principal. Eu posso até mudar o label dela para chamar ela de principal. E aí, aqui dentro dela, eu consigo criar sub-áreas. Então, eu posso criar uma área, por exemplo, para mostrar somente os meus set points. Dentro dessa área, eu vou vir aqui e eu vou copiar os valores que eu tenho dos set points. A área não precisa necessariamente estar relacionada com a área superior a ela. Você pode ter valores completamente diferentes. E as sub-áreas ainda podem ter as suas sub-áreas. Então, se eu quisesse criar uma outra sub-área aqui, eu poderia clicar com o botão direito e fazer a inserção. Por enquanto, eu vou fazer só isso. E eu também vou criar uma outra sub-área chamada níveis. Então, vocês podem estender essa funcionalidade para a aplicação de vocês, é claro, configurando várias áreas dentro da fábrica e permitindo com que o operador ou a equipe de manutenção faça isso, né? Então, eu só tenho um nível, mas vou acabar utilizando aí o nó no plural, mas tudo bem. Então, agora eu vou escrever aqui e salvei. Então, agora eu tenho duas áreas de navegação. Vamos ver como que isso parece no browser. Então, eu vou voltar para a minha área de navegação aqui. E aí, automaticamente, vocês já veem os set points e os níveis. Também vou logar a partir do meu dispositivo móvel. E aí eu posso ver ali o principal, o set point e os níveis. Se eu entrar dentro do Process Values, eu vou ver os meus limites. Eu posso entrar aqui dentro do inferior, arrastar o dedo aqui na setinha e modificar o valor. Clicar no botão Write e efetuar a escrita. Da mesma forma, eu consigo, por exemplo, entrar na minha tela de alarmes e aí eu vejo os meus alarmes ativos. Uma das coisas que eu esqueci de fazer na minha configuração, e por isso que eu configurei, na verdade, cada alarme utilizando um selection diferente, uma seleção diferente, foi justamente isso. Então eu vou colocar aqui na minha seleção S, o que significa que esse é o filtro de alarmes para aquela área. Você pode filtrar por grupo, por prioridade, e nesse caso eu estou filtrando por seleção. E aqui eu vou filtrar os alarmes com N, que são os alarmes de nível. Salvo a minha configuração. E aí só um minutinho que eu estou fazendo o refresh aqui no dispositivo também. E deixa eu fazer o refresh aqui no browser. Deixa eu colocar aqui o alarme para o meu nível baixo, né? Fazer o acesso à parte de alarme. E agora, quando eu entro, ali eu entrei no alarme do main que me mostrou tudo. No device eu entrei só na área do SP1. Se eu voltar aqui e entrar na minha área de alarme de níveis, eu vou ver só o alarme do nível. Então você consegue fazer um filtro, uma navegação muito fácil e quebrar os seus alarmes em diferentes áreas e o usuário consegue fazer a monitoração desses alarmes através do dispositivo móvel. Bem, agora eu mostrei as áreas para vocês. Uma última funcionalidade que eu gostaria de mostrar, que ainda é uma funcionalidade que já estava desde o primeiro release do 7.1, é essa parte de trend, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou configurar o meu nível para que ele mostre na cor verde. Vou alterar os meus set points para que eles sejam mostrados na cor vermelha. E aí aqui eu vou fazer uma mudança também no meu script de simulação, simplesmente para fazer com que o valor fique alterando. Então se o set point for maior do que o set point superior, eu vou subtrair 30 do set point. Então salvo. Aqui agora
eu vou acionar o valor que vai sair alterando o meu nível. E vou entrar novamente na minha parte de trend. E aí vocês vão ver que aí o nível já está alterando de acordo com o script que eu escrevi. Eu consigo ver o valor máximo e o valor mínimo e tudo funciona perfeitamente. Então, da mesma forma, eu consigo acessar isso no dispositivo móvel. E eu consigo rotacioná-lo também para ter uma visualização melhor. E eu consigo habilitar ou desabilitar a legenda. Então, uma funcionalidade muito poderosa, e você tem essa funcionalidade no seu dispositivo móvel, e novamente você pode colocar diferentes penas em diferentes áreas, né? E o usuário pode facilmente navegar para essas diferentes áreas. Olhando aqui algumas configurações adicionais, se eu clico aqui dentro dessa parte de settings e habilito o fio, desculpa, acabei fazendo o refresh aqui também. Eu agora tenho os pontos sendo preenchidos com a parte de background. Uma coisa legal é que se você entra nesses settings de configuração, e você pode configurar também quais colunas do objeto alarme você quer ver, esse tipo de coisa, isso fica salvo no seu dispositivo ou no cache do seu browser. Então quando você voltar, os settings que você configurou da última vez, eles acabam vindo e você não precisa configurá-los novamente. Para finalizar essa parte de trend, claro que trend online é muito legal, mas também existe uma necessidade para ver os dados históricos. Então, para a visualização dos dados históricos, eu vou adicionar aqui o nosso nível. Deixa eu copiar os níveis inferiores e superiores aqui. Salvar essa planilha. Como vocês sabem, no Windows Software Web Studio eu poderia estar jogando esses dados para um banco de dados também. Nesse caso eu estou usando o formato proprietário, mas também funciona para o formato de banco de dados. E agora eu tenho esses dados sendo salvos na parte histórica. E eu posso entrar agora aqui no Trend, eu vou novamente visualizar o Trend online, mas eu consigo entrar aqui na parte de configuração, parar o Trend para ele ficar no modo histórico, clicar nessa interface que permite com que eu configure o meu período de visualização dos dados históricos. Novamente você vai ver que isso com o touch é muito fácil de ser configurado. Então aqui eu estou no horário de Austin, agora aqui é 8h47, então eu vou mudar aqui para visualizar de 8h45 até 8h47. Volto para o Trend, e agora o Windows Software está trazendo os dados históricos, e ali você vê os dados históricos. Se você clicar com o cursor, você consegue arrastar e fazer a visualização de dados mais antigos também. Então aqui agora eu estou salvando dados, né? Então esses dados eles continuam vindo e eu consigo fazer a navegação simplesmente arrastando, e isso também funciona com touch. Então é uma funcionalidade bem diferenciada aí e suportada pelo Windows Software Web Studio. Então tá, agora que a gente já cobriu essas funcionalidades básicas, e essas funcionalidades novamente já estão no produto já fazem algum tempo, né? A Windows Software lançou isso no ano passado. E sobre a parte de telas, e as telas que eu crio dentro do Windows Software. Então isso é uma funcionalidade nova que foi adicionada agora no Service Pack 2, que vocês já podem baixar do nosso website. Então eu criei aqui a minha tela, e para eu mostrar essa tela no móvel, vocês vão ver que é muito simples. A única coisa que eu preciso fazer é vir aqui em publicar e salvar essa tela como HTML. Uma vez que eu fiz isso,
eu preciso abrir novamente a configuração de móvel para ele conseguir listar as telas que estão publicadas. E aqui no fundo eu tenho essa interface onde eu seleciono quais telas o usuário vai conseguir ver para cada diferente área. Então eu configuro a minha navegação por aqui, salvei que o usuário vai ver a tela main e agora vamos ver o que acontece. Estou acessando como usuário guest, vou clicar na parte de tela e agora eu vejo a minha tela main sendo listada ali. E se eu tivesse várias telas, essas telas apareceriam também e o usuário poderia fazer o acesso do dispositivo móvel dele. Então eu vou clicar na minha tela main e aí está. Vocês conseguem visualizar a tela main. Muito simples, fácil, nenhuma configuração adicional, tá? E o mais interessante é visualizar também, ou saber também que essas funcionalidades estão disponíveis nos dispositivos móveis. Então eu também naveguei aqui do iPod, tá certo? E eu consegui acessar, posso rotacionar o device e posso fazer zoom na tela também. Zoom in, zoom out. Da mesma forma que eu consigo interagir, eu consigo clicar aqui na minha chave e mudar a posição dela. Isso tanto do dispositivo quanto do browser também. Então acionei a chave, se eu vier aqui no browser também e clicar, eu posso acionar a chave. E vocês veem que isso está funcionando porque vocês veem a interação que isso tem no script. Então se eu desligo, eu vejo o meu nível diminuindo. Então muito poderoso, muito simples, você consegue ter as suas telas rodando. Nessa versão ainda existem algumas limitações, porém a funcionalidade básica do produto já está toda desenvolvida para funcionar com essa tecnologia. Então todas as formas ou shapes que nós chamamos, eles são suportados. Então se você configurar retângulo ou aplicar animações a esses objetos, eles serão suportados. Aqui o objeto texto, caixa de texto e botão também são suportados. Inclusive, o botão, vou fazer uma demonstração rápida para vocês. A caixa de seleção, o checkbox e o botão de opção, eles também são suportados. Os objetos de botão de ação, o combo box, o list box e a mensagem inteligente, elas não são suportadas ainda nesse release. Mas nós estamos trabalhando para habilitar esses objetos também, se possível, ainda esse ano. Alarme, tendência e grid não são suportados nas telas, mas vocês já viram que o móvel pode ter acesso a essa funcionalidade. E os símbolos, basicamente, vocês viram utilizando aqui dois símbolos, depende do símbolo que está sendo utilizado. Suporte para bitmaps também são suportados. Então, antes de eu mostrar o bitmap, deixa eu só fazer uma demonstração rápida do botão. E até isso me ajuda a explicar uma das limitações em cima dessa versão. Talvez seja a limitação mais importante e é a limitação que nós estamos trabalhando para resolver até o final desse ano. Nós esperávamos já conseguir entregar nesse release, mas não foi possível. Então, quando vocês configuram o botão, atualmente a interface Mobile Access ela suporta abertura de tela, set tag, reset tag e toggle tag. Então, essas opções são suportadas por essa interface. O VBScript, vou mostrar para vocês como que vocês podem executar VBScript, mas o VBScript direto no botão não é suportado nessa versão. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, abertura de tela e vou abrir uma tela chamada main2. Vou salvar essa tela e vou salvar essa tela também como a minha tela main2. Da minha tela main2, eu vou criar um botão que vai me permitir voltar para a tela main. Para saber que eu estou numa tela diferente, eu vou reorganizar os objetos aqui. Deixa eu também adicionar um retângulo aqui com um bar graph, só para ter uma ideia de uma das funcionalidades. Melhor, vou usar o meu tag nível aqui,
Vou configurar uma cor de gradiente, colocar um efeito de preenchimento aqui, mudar essa cor para vermelho, por exemplo, clicar OK. Então minha tela main 2 tem um bar graph também no retângulo. Vou salvar. E eu não posso esquecer de que eu preciso publicar essa tela, se eu pretendo acessá-la em HTML5 a partir dos meus dispositivos. Então eu vou fazer o refresh. Agora eu acesso a parte de tela, vou para a minha tela main. E aqui eu tenho a minha tela main rodando, tá certo? Que foi a tela que eu já tinha mostrado para vocês agora há pouco. Se nessa mesma tela eu clico no botão, eu vou navegar para outra tela onde eu tenho o meu bar graph e os meus objetos em posições diferentes. Se eu clico aqui, eu volto automaticamente. Uma funcionalidade interessante do Mobile Access é que ele se adapta ao sistema operacional que está sendo utilizado. Então, se eu fizer o zoom aqui, eu estou rodando essa mesma tela main agora no meu iPod, no iPod o botão é redondo. Então, o botão ele fica com esse formato arredondado. E eu cliquei para acessar a tela com o bar graph, e ali você tem a tela com o bar graph também. E aí vocês podem falar, Lourenço, e se eu quiser executar um script, né? Que é uma funcionalidade que é necessária em várias aplicações também. Não só mudar o valor de tag de set points, mas se você quiser executar um script, no nosso próximo release, vocês vão conseguir rodar o script normalmente. Nesse release, se você precisar disparar um script através do Mobile Access, vocês podem utilizar essa opção do tag set. E vamos criar aqui, por exemplo, um tag para reset SP. Tag que vai jogar os meus set points para 0. Então eu jogo esse tag para 1, quando o usuário clica no botão. Vou chamar o botão aqui de reset. Volto para o comando. Copiar esse tag. Eu consigo inserir um script aqui. E aí eu vou falar, o meu SP inferior é igual a 10 e o meu SP superior é igual a 90. Então isso vai fazer o reset. No final da execução, eu jogo esse tag para 0. Vou salvar o script. Pronto, implementado. Agora vou fazer o meu refresh para eu poder voltar a acessar a tela. Eu acho que eu coloquei no meu main 2, né? Então vou navegar para o meu main 2. Agora eu tenho 9,91. Quando eu clico no meu botão reset, eles vão para 10,90. Então o script foi executado. Então mesmo a parte de script você consegue acionar. Bem, quais são as funcionalidades que são suportadas no Mobile Access para você criar tela em HTML5? Se você for na parte de Help do Windows, dentro do Thin Client Mobile Access, existe uma lista de funcionalidades que são suportadas pelo Mobile Access. Mas vocês vão ver que é possível criar interfaces extremamente poderosas com as funcionalidades suportadas, especialmente porque a maioria das navegações já estão implementadas, ou das funcionalidades básicas já estão implementadas dentro dessa interface. Para que vocês tenham uma ideia do que pode ser feito com isso, eu vou rodar uma aplicação aqui no meu computador, que já é uma aplicação bem conhecida dos usuários do Windows, que é o PC Demo. Então eu vou rodar aqui o PC Demo. Tudo bem, eu tenho o PC Demo do Windows rodando. E agora eu vou carregar o meu Mobile Access. O Windows automaticamente configura o Mobile Access para você dependendo da aplicação que está rodando no runtime. E aí vocês podem ver as diferentes áreas que existem dentro desse cara. Ele tem sub-área dentro de sub-área, então por isso que vocês veem esses outros tiles aqui em laranja, tá certo? Quando eu clico para a parte de tela, eu consigo ver as telas do PC Demo.
e aí eu consigo acessar, por exemplo, essa tela do Automotive Industry. Agora, só para fazer isso daqui ficar um pouco mais interessante, eu vou desatachar essa tela daqui. Eu tenho ela rodando ali dentro do browser, como vocês podem ver, ela muda de tamanho. E aí eu vou carregar essa tela também aqui dentro do Internet Explorer. Screen, Automotive, mesma tela rodando, perfeito. Vou carregar também dentro do Safari. O motivo pelo qual eu mostro o Safari é especialmente se vocês utilizam o iPad, né? Vocês podem ver que o iPad roda o Safari e, portanto, também suporta o nosso Mobile Access. Então eu tenho ele rodando nos diferentes browsers e eu ainda posso rodar essa mesma tela aqui no meu dispositivo móvel. Então, eu tenho aqui rodando, eu posso clicar aqui na parte de tela, Automotive, e lá eu tenho. Então, é realmente impressionante. Vocês podem ver rodando nos diferentes browsers, em diferentes dispositivos, e essa é uma tela do demo. Uma outra tela que eu gosto bastante de monitorar aqui, dentro desses dispositivos, é essa telinha, que é o Water Wastewater, que é a parte de tratamento de esgoto. Então, olha que tela legal, acessando essa tela, dando um zoom a partir do meu dispositivo móvel. Vou acessar uma outra tela aqui de dentro do próprio Chrome, por exemplo, o Wind Energy. E lá eu tenho tudo rodando e funcionando. E então, o que acontece? Todas essas funcionalidades, elas estão disponíveis para vocês sem que seja necessário desenvolvimento adicional. Você criou a sua tela no Indosoft, você pode carregar a sua tela dentro desses dispositivos, você não precisa saber HTML5, você não precisa saber JavaScript, nem nada disso. Você fez e funciona. Então, funcionalidade-chave dentro do Indosoft Web Studio, e é o único sistema de mercado que eu conheço que suporta todas essas funcionalidades para os dispositivos móveis. Bem, para finalizar, eu vou parar aqui de compartilhar e vou voltar para a minha apresentação só para fechar e aí abrir para as perguntas e respostas, tá ok? Só um minutinho, por favor. Tá. Bem, primeiro, quais são os requisitos, tá certo, para rodar essa interface? Basicamente, qualquer browser que suporte HTML5, que tenha ali um rate acima de 400 dentro dos limites aceitáveis, funcionaria. Esses são os sistemas operacionais que nós testamos. Nós rodamos isso no Android, com o Ice Cream Sandwich, no Jelly Bean. Rodamos no iOS, versão 6.1.3, então qualquer coisa mais nova que isso deveria funcionar também. E no Windows 8. Claro, vocês viram aqui funcionando no browser para PC normal, mas esses devices são os devices embedded, ou que estejam rodando o Windows RT, ou rodando o sistema operacional Android e iOS. Então agora eu queria abrir a sessão de perguntas e respostas. Então se vocês tiverem alguma dúvida, eu gostaria que vocês colocassem ali no chat para que eu pudesse responder a pergunta de vocês. Tá, a primeira pergunta, como que eu consegui simular o iPad, ou o iPod aqui? Não é simulador, tá? Eu tenho um dispositivo real rodando, eu estou fazendo um VNC, tem uma aplicaçãozinha chamada Web Presentation, que é uma aplicaçãozinha paga, custa acho que $29, você pode instalar no seu dispositivo,
e aí você pode fazer esse tipo de compartilhamento. Segunda pergunta, preciso de licença. Sim, na verdade, qualquer licença que você compra com o Windows Software Web Studio já vem com uma licença do Studio Mobile Access. Então, a licença que vocês têm do Windows Soft, ela já suporta o Mobile Access, ou seja, basicamente você não precisa comprar nada, tá? E isso já é suportado. Se você precisa de mais de um acesso simultâneo, aí você precisa comprar as licenças de acesso simultâneo. Então, ou seja, se você tem o Windows Software Web Studio 7.1 instalado na sua máquina, você já pode utilizar essas funcionalidades sem comprar nenhuma licença adicional. Se você precisa de mais de um acesso simultâneo, aí você precisa comprar licenças adicionais. Próxima pergunta aqui, se a interface é suportada em tablets rodando Android. Definitivamente sim. Se estiver rodando o Ice Cream Sandwich ou versões mais novas do Android, as telas vão funcionar normalmente. Em versões mais antigas do Android, nós portamos todas as outras funcionalidades, só que se você usar o browser nativo do Android, ele não vai conseguir ter acesso à parte de tela. Você precisa instalar o Chrome, que é o browser que tem suporte às funcionalidades HTML5 que nós implementamos no produto. Fabricantes de máquina. Então, a utilização disso para fabricantes de máquina. Olha, aqui dentro dos Estados Unidos, isso tem sido muito utilizado por fabricantes de máquina. O pessoal adora essa funcionalidade, porque a equipe de manutenção consegue facilmente ter acesso ao que está acontecendo no maquinário. Então, é realmente recomendável que isso seja habilitado para a sua aplicação. Quais sistemas operacionais são suportados, versão Windows? Olha, você pode utilizar todos esses sistemas operacionais que eu listei para vocês. O Chrome OS também seria suportado. Você pode usar o Chrome dentro do Chrome OS e acessar essa funcionalidade. Você pode utilizar o Windows XP com a última versão do Chrome instalado, a última versão do IE instalada também. Então, a gama de sistemas operacionais que são suportados por isso é muito grande. E se você tem um device touch, você pode fazer zoom, toda essa funcionalidade de multitouch, que já está disponível no Windows Soft, você também consegue se beneficiar dela dentro desses dispositivos móveis. Posso escrever valores no PLC? Sim, definitivamente, é basicamente um tag do Windows Soft, você configurou o valor, você consegue facilmente escrever e ler valores do controlador programável, é só criar uma planilha de comunicação ali dentro do Windows Soft. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Deixa eu ver. Question and answers. Parte do chat também não tem nenhuma pergunta adicional. Tá. Você disse no começo que WPS e Silverlight são considerados ultrapassados. HTML5 veio realmente para substituir nas plataformas Windows? Olha, uma pergunta muito interessante sobre o WPF e Silverlight. Primeiro que WPF e Silverlight são tecnologias que funcionam só na plataforma Microsoft. E o mercado móvel não é dominado pela plataforma Microsoft. Isso já mostra que a aposta dentro dessas tecnologias, elas são muito arriscadas, né? A segunda coisa é que nós participamos muito dos eventos da Microsoft. Quando você vai e pergunta para alguém da Microsoft sobre essas tecnologias, eles falam assim, não, vai ser suportado nos próximos 20 anos porque a Microsoft lançou a tecnologia. Só que você não vê inovações vindo dentro dessas tecnologias. Elas estão dentro do Windows Runtime, que é a forma de criar aplicações modernas dentro do Windows 8, ou no suporte do Internet Explorer em cima de HTML5. Por isso que nós acreditamos que não significa que o WPF e Silverlight vão morrer, ou que são tecnologias ruins, mas são tecnologias que não vão evoluir, né? E as empresas que desenvolveram tecnologias ou soluções em cima disso vão ter que refazer o que eles fizeram. Simplesmente porque, se não fizerem, vão ficar paradas no mercado, né? Então a tendência é você ver, você pode até acompanhar as apresentações da Microsoft no Build. Nós tivemos alguns desenvolvedores que foram lá, mas
você pode procurar por Microsoft Build, você vai ver as apresentações lá, e você vai ver que a Microsoft, quando desenvolve as próprias soluções delas, eles não usam mais Silverlight ou WPF, eles utilizam HTML5. Então isso significa que essa tecnologia WPF e Silverlight não tem um futuro certo. Provavelmente, eu não vou dizer que vai morrer, eu acho que para desenvolver algumas aplicações de desktop ainda deve ficar por um tempo, mas com certeza não são as tecnologias de ponta de mercado, né? Mais alguma pergunta? Tem. Então, só para finalizar, eu queria mostrar aqui um outro slide para vocês. Se vocês precisarem de mais informações, suporte técnico, seguem as informações de contato. O nosso escritório no Brasil, vocês podem mandar e-mail para o info@indusoft.com.br, ou se vocês precisarem de alguma ajuda, podem entrar em contato telefônico ou enviar e-mail para o suporte@indusoft.com.br. O nosso suporte no Brasil, assim como nos diversos países, é gratuito. Então a nossa ideia é realmente que você consiga utilizar as nossas soluções. Nós vamos cuidar dessa parte tecnológica para vocês. A ideia é que vocês vendam soluções e implementem soluções para os seus clientes. E nós realmente agradecemos muito pela escolha do Indusoft Web Studio como produto de vocês, um produto que se mantém no topo do mercado em termos de tecnologia. Somos líderes de mercado em tecnologia HTML5 hoje e somos líderes de mercado de HM em vários mercados diferentes, especialmente o mercado asiático. Incrivelmente, a Indusoft detém uma grande porcentagem do mercado, assim como na América Latina, e aqui nos Estados Unidos o mercado embedded é basicamente dominado pela Indusoft. Então, nós oferecemos uma plataforma sólida, oferecemos soluções de grande porte para vocês, robustas e com alto grau de tecnologia. Nós agradecemos muito mesmo, eu também gostaria de agradecer o escritório no Brasil por me dar a oportunidade de fazer essa apresentação para vocês. E, por favor, entrem em contato se tiverem qualquer dúvida e muito obrigado pelo tempo de vocês hoje nessa apresentação. Essa apresentação ela vai estar disponível para vocês assistirem online também. Vocês receberão um e-mail e se vocês preencherem o e-mail que vem depois com as perguntas para vocês sobre como foi a apresentação, vocês também vão receber o que foi comprometido com vocês lá no e-mail quando vocês foram convidados para o WebEx. Então, muito obrigado, tenham um bom dia.